Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Um corpo de peso 5 newtons sobe com velocidade constante um plano inclinado sob a ação de uma força de 4 newtons, conforme a figura. Qual o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o plano, dados seno de θ igual a 0,60 e cosseno θ igual a 0,80? Então veja. Esse objeto aqui, né, esse corpo aqui, ele tem uma força-peso que puxa ele para baixo aqui, ó. Que puxa ele na direção da Terra, tá? Então, tá vendo essa superfície aqui, ó? Se não tivesse essa superfície, eu não saberia que aqui é a Terra. Então, ela é perpendicular à superfície da Terra. Então, para cá, essa é a força-peso de 5 newtons, certo? Se eu pegar essa força-peso aqui e decompor na direção perpendicular ao plano, e na direção paralela ao plano, eu vou substituir essa força-peso por outras duas forças, tá? Então é importante a gente primeiro entender o seguinte, que quando eu decomponho a força, eu esqueço ela e passo a considerar outras duas. Então essas duas estão aqui, ó, tá? Essa aqui na direção do plano eu costumo chamar de Px, e essa daqui perpendicular ao plano eu chamo de Py, tá? Lembrar também outra coisa, esse ângulo θ aqui, ele aparece aqui, ó. Ó, esse é o ângulo θ, tá? Ele aparece bem aqui, ó, ângulo θ, tá? De forma que, se eu chamar, de forma que Py está colado no ângulo θ e Px está separado do ângulo θ. Então, um macete para você lembrar é o seguinte, aquele que está colado é o cosseno e aquele que está separado é o seno. Então eu faço assim, ó, Px é igual ao P vezes, né, tá separado, seno θ. E Py vai ser o P vezes, tá colado, cosseno θ. E aí rapidamente eu consigo descobrir qual que é o valor de Px e Py. Então Px, tá, vai ser P, que é 5 newtons, vezes o seno de θ, que é 0,6, e 5 vezes 0,6 dá 3 newtons. Então, essa força aqui é 3 newtons. E Py vai ser 5, que é o peso, vezes cosseno θ, que é 0,8. 8 vezes 5, 40. Então, fica 4 newtons, ok? São informações importantes por quê? Bom, agora, eu vou dizer por quê. Porque o Py ele é igual à força, ele tem a mesma intensidade da força normal, porque esse bloco, ao ser puxado na direção Y aqui, faz uma pressão na superfície do plano, e o plano reage com uma força chamada normal. Tá, mas e daí? O que a força normal tem a ver? Porque a força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, o que o problema quer é que eu descubra esse coeficiente de atrito aqui, ó. Então, para descobrir ele, eu vou ter que saber a força de atrito e a força normal. E como a força normal é igual a Py, então eu já sei que o N vai ser 4 newtons. Tá? É uma das informações que eu preciso. E agora Py? Py a gente vai tirar, ou melhor, Py. A força de atrito. A força de atrito a gente vai tirar da onde? Bom, então a gente vai analisar o começo da informação. Um corpo de peso 5 newtons sobe com velocidade constante. Se ele sobe com velocidade constante, quer dizer que a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, significa que a força resultante também é igual a zero. Lembra da segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante também é zero. Pelo menos na direção, né, aqui onde está o movimento e que ele diz que a velocidade é constante. Na verdade, tudo aqui força resultante é zero, né? Mas vamos pensar só nessa direção x aqui, ó. Então, esse corpo aqui, se a aceleração é igual a zero, a força resultante é igual a zero, significa que toda força que puxa para lá, né, a somatória das forças que puxam para lá é igual à somatória das forças que puxam para cá. Aí você pensa, que força que puxa para lá? A única força que eu estou vendo aqui é o 4 newtons. E que força puxa para cá? A única que eu estou vendo aqui é Px. Porém, esse corpo aqui, ele tem, com o plano, ele tem uma força de atrito. E como o objeto sobe, então a força de atrito é contrária ao movimento.
Então, essa aqui é a força de atrito. Ó. Então, é isso que eu tenho que saber. A força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Então, na direção aqui, a somatória das forças, tá? A força resultante sendo igual a zero, eu posso concluir o quê? Que Px mais a força de atrito, tá? Que é o que puxa para cá, vai ser igual ao 4 newtons que puxa para lá. Vai ser igual a 4 newtons. E aí eu vou descobrir qual que é a força de atrito, porque Px eu tenho, eu calculei 3. Então vai ficar 3 mais a força de atrito é igual a 4. Então eu chego à conclusão que a força de atrito é igual a 1 newton. E a partir dessa informação, eu vou jogar nessa fórmula aqui e vou calcular a coeficiente de atrito. Então veja só, força de atrito 1 vai ser igual ao coeficiente de atrito, μ, no caso é dinâmico. Tá? Por quê? Porque está em movimento, só isso. Mas a fórmula é igual. Então vai ser 1, vai ser igual ao coeficiente de atrito dinâmico, vezes a força normal. A força normal é 4, que é igual a PY. Então, 4. Aí eu pego esse 4 que está multiplicando o coeficiente de atrito e passo para o outro lado dividindo. Vai ficar o quê? 1/4 é igual ao coeficiente de atrito dinâmico. Tá? Então, essa é a resposta. Vou só ajeitar um pouquinho melhor, que a gente costuma colocar o coeficiente de atrito dinâmico em um número decimal e não um número fracionário. Então, 1 dividido por 4 é 0,25. Tá? Esse é o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e a superfície, tá? Que gera esse movimento. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários do vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Compartilhe com os amigos. Tá? E se inscreva no canal. Chame mais pessoas para juntar o canal aí. E a gente conseguir evoluir com o conhecimento da física e da matemática. Ok? Até a próxima.